Oi, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a importância de envolver as crianças nas atividades em casa. Então, vamos lá conversar bem rapidinho sobre isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos bem simples para a gente poder entender melhor, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Então, a criança ela pode participar, por exemplo, do estender a roupa, né? Tenho certeza que aí na sua casa você lava as roupas, né, que estão sujas, e quando você vai estender, você pode convidar a criança. Claro que a gente vai precisar ter paciência, que precisa ser um varal onde a criança consiga alcançar, né? Nada de ela se pendurar para poder estender a roupa, né? Tem que ser algo ali no nível dela e ela pode estar lhe auxiliando, né? Tanto colocando os pregadores, se for o caso, os prendedores de roupa, como colocando mesmo, manuseando a peça de roupa, né? Ela vai conseguir ali desenvolver o quê? Uma noção de espaço, uma noção de tamanho, né? Vai conseguir desenvolver o movimento de pinça, que a gente, né, que é tão importante lá na frente, na vida mesmo escolar da criança, certo? Então, quando a criança coloca, a criança está desenvolvendo coordenação motora fina aqui, certo? Outra coisa, outra atividade que pode ser proposta, separar os talheres, né? Quando a gente coloca a criança para separar os talheres, então eu tenho ali vários garfos e várias colheres, e eu vou colocar aqui as facas também no meio, mais claro, né? Tudo com segurança, sempre com o adulto presente. Não é o adulto faz aí, eu vou ali fazer outra coisa, não, fazendo junto, certo? Então, quando a criança ela tá separando, ela tá conseguindo ali identificar os itens que são diferentes. Você pode começar a nomear, olha o garfo, olha a colher, e a criança vai enriquecendo o vocabulário. Numa atividade de culinária, né? Vou fazer um bolo, vou fazer uma omelete. Como a criança pode estar participando? A criança pode estar quebrando o ovo, a criança pode estar colocando ali a farinha de trigo na xícara para medir, a meia xícara, e a criança começa a ter noções de quantidades, né? De uma forma bem desconstruída. Além de, que é o mais importante de tudo nessas atividades, é a criança se sentir pertencente, se sentir não na obrigação, mas responsável pelo meio que ela tá, né, pelo bem-estar dos demais. Então, quando ela ajuda você a realizar uma atividade dentro de casa, ela se sente responsável também pela casa onde ela vive, pelas roupas que estão sendo estendidas, pelas pessoas que vão se alimentar daquele alimento que está sendo preparado, que ela está auxiliando no preparo, né, pela organização do lar. Então, gera nela um sentimento de pertencimento, gera nela, fortalece entre o adulto e a criança que estão ali realizando o vínculo, né, familiar, tipo, eu lhe ajudo, eu cuido de você como você cuida de mim, eu te ajudo como você consegue me ajudar. E isso, né, é um desenvolvimento não só motor, não só cognitivo, mas também traz um desenvolvimento afetivo para as nossas crianças. Então, assim, essas atividades, elas são extremamente importantes. Elas têm, sim, um ponto, né? Às vezes a gente fala, essas coisas de casa e não valoriza tanto, mas essas coisas de casa, lá durante a pandemia, né? Que nós ainda estamos nesse processo, mas durante a pandemia, enquanto a gente teve que ficar em casa, a maioria das propostas, né, pedagógicas dos professores para a educação infantil foram essas vivências. Porque nós entendemos que por trás de uma atividade simples, né, ali de envolver a criança consegue aprender algo novo, consegue se desenvolver de forma integral. Então, por isso que foi dado um foco maior para essas atividades. E muitas vezes os pais não entendiam, né, ali, achavam muito simples, cadê o A, E, I, O, U, cadê a contagem, mas a criança, ela aprende brincando, né? A criança, e para ela, essas atividades, quando você convida, é uma brincadeira.
Não é aqui que está sendo proposto, não é explorar o trabalho infantil, né? Vou colocar para minha criança a responsabilidade nela de estender a roupa por mim. Não, é o fazer junto, né? É o aprender junto, é o se desenvolver, é a diversão, é a interação com o adulto e com o meio, tá certo? Então, me diz aqui nos comentários, certo? Se você tem o costume de convidar a sua criança para participar das atividades de casa, quais são as atividades que geralmente as suas crianças têm mais interesse. Às vezes a gente convida a criança para fazer uma coisa e a criança naquele momento não tem interesse, mas é importante a gente sempre estar refazendo o convite, porque à medida que ela vai crescendo, às vezes ela vai tendo, né, o interesse maior por aquela atividade que antes ela não tinha, né? E isso é muito legal. Então, assim, comenta aqui pra mim, né? Não deixe de curtir e envia, né, esse vídeo para mais pessoas que tenham crianças, principalmente nessa faixa etária de 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade, para que elas possam também estar trazendo, né, as crianças realizando para ir junto, para construir junto, para se desenvolver junto, para interagir junto. A gente sabe que as famílias, né, hoje passam mais tempo fora de casa, né? As mães às vezes passam o dia trabalhando, os pais passam o dia trabalhando, a vida já é muito puxada e essas obrigações de casa a gente acaba fazendo, e como a gente pode aproveitar esse momento para poder estar junto do nosso filho, né, da nossa criança, gerando ali vínculo, fortalecendo as nossas famílias e desenvolvendo as nossas crianças, fazendo com que elas cresçam, com que elas se tornem, né, adultos participativos. E quando a gente tem adultos participativos e ativos dentro de casa, dentro da família, eles acabam se tornando também adultos participativos e ativos fora de casa, certo? Então fica o convite, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.